Agora o Mulher.com vai falar sobre um assunto sério e que depende, inclusive, muito da nossa força de vontade. A gente vai falar um pouquinho, turminha, sobre obesidade e o tratamento cognitivo da obesidade, o tratamento comportamental da obesidade. Você sabia, por exemplo, que às vezes hábitos muito simples podem nos ajudar a perder peso e a manter o peso ideal? Porque tem muita gente que até consegue perder peso, faz uma dieta ou às vezes passa até por um procedimento cirúrgico e depois para manter o peso tem muita dificuldade. Então, a partir de agora, fique atento às dicas incríveis do nutrólogo e doutor em ciência dos alimentos, Edson Credidio. Mais uma vez, doutor, muito obrigada pela gentileza da presença. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui no nosso cantinho do quadro Bom Sabor do programa, porque no próximo bloco a gente vai fazer inclusive aqui um teste ao vivo com pão e iogurte, é isso, doutor? É, ensinar mastigação. Mastigação. Então você que está em casa, se você quiser, pode fazer junto comigo no próximo bloco esse teste para saber se você mastiga direito, da forma correta, no tempo correto. Tem pãozinho na sua casa? Então deixa separado. Você tem o iogurte? Separa um copo de iogurte também. Ah, Tati, não tem iogurte hoje em casa na geladeira. Pode ser um copo d'água, tá bom? Se tiver o iogurte, melhor, senão pode ser copo d'água. Tem pão? Separa. No próximo bloco a gente faz então um teste ao vivo e você pode participar conosco. Doutor, quando a gente fala em terapia cognitiva comportamental, na verdade são técnicas que a gente pode colocar em prática no dia a dia para conseguir perder peso e manter o peso, certo? E controlar os estímulos que levam a pessoa a sair da dieta dela, né? Então, por exemplo, o correto seria você cada vez mais se aproximar da dieta que foi passada, de café, lanche, almoço, lanche, janta e lanche, 6 vezes por dia, né? E comer, como nós sempre falamos, né? O jargão, como rei de manhã, o príncipe à tarde, mendigo à noite. O período da noite é o que mais engorda, porque você vai se deitar, né? Então, essas orientações auxiliam a pessoa a criar um hábito de vida mais saudável, a procurar se manter, né? Porque muitas vezes tanto a nutricionista como o nutrólogo fazem um plano alimentar e o paciente engaveta. Ele não segue, fala, não, está muito difícil, né? Ou até tenta seguir 1, 2, 3 semanas e depois para. Depois para. E também o detalhe que eu sempre falo, você não tem que procurar falar, eu quero perder tantos quilos. Você tem que fazer uma mudança de hábito, uma mudança de vida, né? Incorporar atividade física, por menor que seja essa atividade, mas tem que ter alguma atividade física para você procurar evitar os problemas que pode causar o aumento de peso. Então, não é estética, é saúde, né? Doutor, algumas pessoas acabam descontando, né, o fato de serem ansiosas e descontam na comida. Então, é muito comum a gente hoje encontrar pessoas, eu como o dia inteiro, eu como bastante, mas é porque sou uma pessoa muito ansiosa. Então, toda hora estou lá abrindo a geladeira, abrindo o armário. Nesses casos, tem alguma dica? De repente, alguma técnica que ela pode ali no dia a dia mudar ou começar a aplicar para tentar diminuir? Porque a gente vê, de fato, o problema da ansiedade, mas aí ela desconta tudo na comida. Nesse caso específico, qual seria, então, uma orientação? Então, uma orientação que eu sempre passo é não fazer do alimento um presente. Então, por exemplo, a criança caiu, ou a criança foi bem na prova, ela ganha um bolo, ela ganha um doce que ela mais gosta, uma barra de chocolate. Então, eu acho que a alimentação é para comer para viver, para se nutrir, né? E não ter uma coisa assim usada como carinho. O carinho é melhor você abraçar, beijar seu filho, fazer tudo isso, não é? Do que você trocar. Então, eu noto muitos pacientes, por exemplo, que quando criança recebiam um afeto através de um doce, um bolo, hoje, se deixar, eles comem o bolo inteiro. É uma carência, né? Então, isso tem que ser evitado. A coisa de o carinho dá o carinho. A comida é para nutrir. Perfeito. Doutor, a gente estava até comentando um pouquinho aqui também no intervalo. Hoje é comum nas mesas da maioria das famílias brasileiras, quando a gente vai servir, seja o café da manhã, seja o almoço ou jantar, então a gente leva as travessas, os recipientes todos para a mesa e geralmente se serve na mesa. E aí o senhor até fez um alerta interessante que eu queria compartilhar com o público. Esse não é um hábito legal, principalmente para quem está acima do peso, para quem está de dieta ou para quem precisa perder peso. Por quê?
É porque a pessoa, muitas vezes, ele não está vendo o que ele está ingerindo. E ele extrapola demais as calorias. Então, eu tenho paciente que fala, puxa, mas eu como um pouquinho, né? Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne. Mas como as travessas estão na mesa, ele se serve 6, 7, 8, 9 vezes. Acaba Então, repetindo. se você coloca tudo que ele comeu de pouquinho num prato só, você vai ver que é uma quantidade muito grande. Então, esse é um perigo. O ideal seria servir o prato já pronto para cada um e deixar alimentos com menor valor calórico na mesa, como melão picado ou melancia picada, né? A própria salada, de repente, deixar ali na mesa. Eu acho que esse seria o ideal. Perfeito. Em relação a esses hábitos, né, que até por costume mesmo, pela cultura que a gente está habituado, o que mais que é bacana a gente modificar, doutor, para tentar de fato controlar o peso? Como eu comentei, na verdade hoje são dicas muito simples, fáceis, qualquer pessoa consegue adaptar, basta mesmo um pouquinho de força de vontade. No próximo bloco a gente vai dar uma dica incrível, gente, sobre mastigação. E a mastigação, ela tem um efeito muito significativo quando a gente fala em saciedade, né, doutor? Saciedade. Porque à medida que a pessoa vai mastigando, vão estímulos para o cérebro, né? Inclusive, alguns trabalhos mostram que dá um aquecimento da área de músculos que tem um papel mastigador. E áreas cerebrais também tem um aumento de temperatura, que aumenta o fluxo de sangue para essas regiões. E no fato de você mastigar corretamente, você vai fazer com que já libere enzimas na boca, né? A amilase já quebra o açúcar, já vai facilitando para o trabalho do estômago. Então, o fato de comer corretamente, mastigar corretamente, por isso que esse treinamento para mastigação é importante para... O senhor, inclusive, dá um treinamento para a pessoa aprender a mastigar corretamente. Então, isso ajuda, por exemplo, a evitar processos gástricos, dispepsia, que é a má digestão, azia, queimação, refluxo, tudo isso. Eu tinha um professor que dizia que o estômago não tem dente. E é verdade, passou, o estômago vai ter que fazer o papel da sua dentição para triturar, para moer, para deixar mais fácil esse alimento continuar sendo digerido. Perfeito. O senhor falou um pouquinho da importância, né, dessa mudança do comportamento, do hábito mesmo de vida, né? Não é fazer dietas, na verdade é aprender a comer, é uma reeducação alimentar, o que a gente sempre, inclusive, reforça no mulher.com. A gente percebe também muito, doutor, aquela questão que já vem, parece que está programado, né, no cérebro, na memória. A gente sempre, de repente, se permite, né, a algumas extravagâncias, claro que de uma maneira equilibrada isso é bacana, né, você não precisa, nunca mais posso comer isso, não. Come um pouquinho, sabe equilibrar, manter. Mas às vezes as pessoas acabam exagerando um pouquinho. Então, por exemplo, então de segunda a sexta aquela alimentação equilibrada, com bastante fruta, verdura. Sexta à noite, sábado e domingo, acaba. E aí é uma alimentação desequilibrada no almoço, no jantar, a ingestão de muita bebida alcoólica. E isso acaba até destruindo, digamos assim, né, doutor, todo aquele esforço da semana. Então a pessoa até acaba achando, não, Tati, mas durante a semana é certinho, fim de semana eu posso dar uma relaxada. Mas às vezes essa relaxada que a gente acha que é só um deslize, ela pode comprometer todo o esforço da semana. E aí você não consegue um avanço, seja nesse processo de emagrecimento ou mesmo na manutenção do peso. Quais são as orientações nesse caso, doutor? Então, eu acho que uma coisa que é extremamente válida é se acostumar com alimentos calóricos. Então, por exemplo, se você é apaixonado por chocolate, você compra o seu chocolate, mas procura comer um quadradinho, uma barrinha por dia. E de preferência, quanto mais amargo, melhor, porque tem mais cacau, né? E tem mais compostos antioxidantes, polifenóis, uma série de remédio, né? Então, seria interessante, por exemplo, a bebida é melhor tomar um pouquinho por dia do que tomar uma caixa de cerveja no final de semana. Né? Porque o álcool engorda muito. Cada grama tem 7 calorias do álcool. Cada grama de álcool 7 calorias. Tem 7 calorias. Então, muitas vezes a pessoa fala, vou tomar uma batidinha porque estou de regime. A batidinha, cada grama o álcool, o destilado, tem 40% de álcool. Então, ele vai engordar, mesmo 200 ml ou 100 ml, vai engordar tanto quanto tomar uma caixa de cerveja. Praticamente, né? Porque a cerveja, o teor alcoólico é 4 a 6 e tem cerveja mais forte que chega a 11,
mas a bebida destilada, o teor alcoólico é muito alto. O ideal é a gente mesmo ter um equilíbrio na hora de consumir essa bebida alcoólica, para quem gosta, e muito bacana o que o senhor falou agora. Então, na verdade, não deixar 2, 3 dias da semana, né? Como aí, de repente, o dia do lixo, que muitas pessoas usam esse termo. Ah, Tati, então, fim de semana eu vou dar aquela relaxada, vou comer o que eu gosto. E aí, por não ter comido durante a semana, no fim de semana acaba exagerando na quantidade. Então, coma um pouquinho todo dia. Que aí você não vai ter, de repente, essa ansiedade, né, no fim de semana de descontar, então agora eu posso. E aí que a gente acaba cometendo essas falhas. Então, o ideal é comer pouquinho todo dia e não tirar durante a semana e se permitir só o final de semana. Sem dúvida. E mesmo a bebida, por exemplo, além de engordar, ela vai fazer muito mal, porque vai mexer com o fígado, com o pâncreas, né? Por que a pessoa fica alcoolizada? Porque desidrata o cérebro. Então, é uma coisa muito séria. Por exemplo, eu tenho paciente que falou que tomava uma caixa de cerveja por fim de semana. Eu pensei que fosse uma caixinha de 12, era um engradado de 24. Então, é muita coisa, né? Isso perde o controle. E foi muito bem lembrado. O excesso do álcool, a pessoa fica, inclusive, né, desorientada, digamos assim, porque desidrata o cérebro total. E o nosso cérebro, ele fica como se fosse, de uma maneira muito didática, como se fosse boiando mesmo, né, numa cápsula de água. E aí eu vou desidratando o cérebro, vou comprometendo, inclusive, o financiamento do cérebro, e lá na frente eu posso ter prejuízos sérios, né, doutor? Com certeza. Bem lembrado. Vamos fazer uma pausa rapidinha? Estou curiosa para esse teste que o senhor quer fazer comigo e eu convido o pessoal de casa para fazer junto comigo. Você tem um pãozinho na sua casa? Um copo de iogurte? Reserve. Ah, não tem iogurte? Pode ser um copo de água mesmo. No próximo bloco, então, a técnica correta da mastigação. E o Edson Credidio garantiu, se a gente aprender a mastigar direito, eu consigo perder peso de maneira mais eficiente e manter o peso. Vamos descobrir no próximo bloco, então, qual técnica é essa? É já já.